Falar, hein, pessoal? Hoje nós vamos tentar aqui gravar, vamos ver se nós vamos conseguir gravar a resenha do filme do Coringa que eu falei que ia gravar, né? Olha só, gente, a questão do filme do Coringa. Eu vou tentar não dar muito spoiler, mas eu vou tentar falar um pouquinho de como que funciona esse filme, tá, gente? O filme é o seguinte, ele, pelo menos no começo, não parece ser aqueles inimigos do Batman, sabe? Aqueles inimigos do Batman que veste fantasia. O legal do Batman é que só tem ser humano. Ninguém tem poder especial, ninguém é mutante, ninguém é extraterrestre. É todo mundo ser humano. E uma coisa que me surpreendeu muito acerca desse filme foi que os 2/3 do filme não se trata do Coringa, se trata do Arthur Fleck, que é o personagem que foi criado ali. O nome seria o nome real que foi criado ali para suprir o Coringa, no caso. Gente, o Arthur Fleck no início é mostrado como um homem de cerca de meia idade ali, que namora com a mãe. A mãe é meio psicótica, não se entende direito se ela é psicótica, se ela não é. A mãe dele foi diagnosticada com transtorno narcisista quando ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Mas eu não sei, não mostrou muita faceta do narcisismo dela no filme não, tá, gente? E ele, assim, ele sofre muito bullying, ele é palhaço pra viver e o sonho da vida dele é ter um show de stand-up comedy. E ele no final do filme ele até consegue, mas ele já tá tão transtornado por tudo que aconteceu na vida dele que ele chega lá e chuta o pauzão da barraca e faz umas coisas que eu não vou falar porque senão vai dar spoiler do filme. Já teve gente reclamando de eu dar spoiler do filme, então eu não vou dar mais spoiler. Gente, por um lado eu achei muito interessante a seguinte pegada do filme: a humanização de um personagem de quadrinhos, né? A origem do Batman todo mundo sabe, que os pais foram mortos, tal, aquela coisa toda que a gente já sabe. Como ele tem muito dinheiro, ele acabou fazendo lá aquele uniforme de super-herói, aquele monte de geringonça. Mas é tudo tecnológico, não é nada especial, assim, de poderes sobrenaturais. É tudo tecnológico que ele faz, né? Ele combate o crime na cidade fictícia de Gotham City. O Coringa é tido como psicopata, mas, gente, eu vejo uma certa romantização de psicopatas nos filmes e nas novelas e até em alguns livros. Por que eu vejo isso? Porque os clássicos psicopatas, eles são diagnosticados como psicopatas, chega um trecho da história que eles aparecem amando alguém. O Arthur Fleck, ele é muito humano para ser um psicopata. Ele tem lá as loucuras dele, no fim do filme ele surta total, né? Tem uma cena lá que ele sai matando geral. Mas ao mesmo tempo em que ele faz isso, ele não me parece um psicopata, principalmente no começo do filme. O psicopata é manipulador, é mentiroso, enfim. Assim como a mãe dele também não parece narcisista. Eu acho que as mídias, elas ainda tem um pouco daquele mito do bom selvagem, do Rousseau. Aquela coisa, o homem nasce bom, é a natureza que o corrompe. Em alguns casos eu penso que possa ser assim. Mas no caso de psicopata, cluster B e outras maluquices aí, eu não acredito nisso. O único cluster B para quem eu ainda dou alguma ressalva, se quiser se tratar, e mesmo assim não vai ser fácil, é o borderline. Os outros, histriônico eu nunca conheci. Narcisista e sociopata já conheci e não põe minha mão no fogo por nenhum. Então, ele se tornou ruim porque ele sofreu bullying, porque, né, tem uma cena, vou dar um spoiler aqui, que ele mata um ex-colega dele de trabalho, mas tem um outro coleguinha dele que é o anão, que ele trata super bem. O psicopata não faz isso, gente, o psicopata não trata ninguém bem. Tinha também um outro daquela franquia do Hannibal Lecter, que é do Dragão Vermelho, que era a Fada do Dente. A Fada do Dente era um codinome de um serial killer.
que ele tem lá uma namoradinha e o cara só se excita matando. O cara só se excita vendo filme de gore, de coisas gore, de sangue, e pra transar com a namoradinha que é cega, ele tem que ver o filme de gore. Gente, e depois ele fica na cabeça dele pensando que ele não vai fazer mal pra ela, porque ela é legal, como se ele estivesse começando a gostar da namoradinha. E ela não sabe que ele é esse monstro, serial killer, porque ela é cega. Então ela nunca viu os filmes absurdos que ele tem que ver pra se excitar. Gente, me dá um nó no estômago isso. Como assim você bota um serial killer chegando e falando que a moça com que ele tá saindo é legal? O psicopata passa por cima de filho, de pai, de mãe, de tudo. E o Coringa também tem isso. Apesar de ter uma grande humanização do personagem, você sente todo aquele drama, aquela depressão que ele tá sentindo, você sente também. Mas o Coringa é tido como psicopata. O Hannibal Lecter também é um dos psicopatas mais famosos da literatura e da cinematografia. Só que assim, tem um filme da franquia que o Hannibal Lecter ele demonstra um grande apego pela irmã. Quer dizer, o psicopata não tá nem aí, meu. Nem pra irmã, nem pra pai, nem pra mãe, nem pra namorada bonita, legal, feia, chata. Não quer saber. Ele só quer saber o que eu posso tirar dessa pessoa. Aí é que a gente começa a perceber que a mídia dá uma romantizada nas situações. E eu não vou dizer, gente, que uma pessoa não possa ficar violenta, que uma pessoa não possa ficar desequilibrada. Eu já fiquei muito desequilibrada na minha vida por certas situações, mas eu me arrependi. A pessoa que não é psicopata, ela consegue botar a mão na consciência e fala assim: poxa, olha aqui a besteira que eu fiz. Poxa, eu quero me redimir. Até mesmo alguém que cometeu, às vezes, um crime, chega lá, se regenera e age diferente. O psicopata não. Aí vem aquele questionamento: o Coringa é ou não é psicopata? Se ele foi causado assim pela sociedade, ele não é psicopata. Hannibal Lecter é a mesma coisa. Acontece lá uma coisa no filme, que eu não vou falar o que é, para não dar spoiler, que ele teria se tornado um canibal, serial killer. Mas peraí, psicopata já nasce psicopata. O narcisista, ele não nasce narcisista, mas também não é um evento isolado assim que torna ele narcisista. O máximo que um evento assim poderia causar numa pessoa não psicopata é um estresse pós-traumático severo. O Hannibal Lecter de Hannibal Rising, por exemplo, é uma pessoa com estresse pós-traumático severo. Mas nos outros filmes ele parece um psicopata, e agora? Entendeu? Assim como o Coringa também. O Coringa do filme parece ser uma pessoa com estresse pós-traumático severo e não um psicopata. Estão chamando tudo de psicopata. Perseguiu o namorado? Psicopata. É ciumento demais? Psicopata. É ciumenta demais? Psicopata. E tem certas pessoas que perseguem os outros, que eu percebo que não é psicopata, é codependente extremo. Porque o codependente não é sinônimo de bonzinho, não, tá, gente? Tem codependente que pira na batata e faz um monte de bobagem, sim. Codependente extremo é tudo menos bonzinho, fofinho, engraçadinho, não é? Então fica aqui a minha crítica ao filme do Coringa. É muito bem feito, tá? Não gosto de Batman, não gosto da franquia do Batman. Nunca fui fã de Batman, nem do Coringa. Aquela relação que ele tem com a Arlequina é uma coisa horrorosa. Mas nem aparece a Arlequina nesse filme. Aquela relação que ele tem com a Arlequina é uma coisa horrorosa. Mas, o que eu tenho aqui para dizer para vocês? Esse filme ele foi muito humano, ele foi tocante, mas eu acho assim, apesar da sociedade ser cruel, ser difícil, ser dura, nós não podemos culpar as pessoas. Estou tentando tampar o rosto das pessoas aqui. Nós não podemos culpar as pessoas por a sociedade pelas pessoas serem psicopatas. Tem psicopata que foi mimado na infância. Tem narcisista que foi o dourado da mamãe narcísica. Então não, fulano lá viu um assassinato quando era criança, então ele virou o psicopata. Não, gente, não. Até uma menina que dizem que era psicopata, que era uma menina que hoje já tá com 37, 38 anos. Eles diziam que ela era psicopata. Hoje ela se regenerou. Provavelmente ela era uma pessoa com estresse pós-traumático severo.
não sou especialista, mas dizem que ela era psicopata porque ela apontava a arma para os pais adotivos. Porque... Mano, não é só apontar a arma que faz um psicopata. Pelo contrário, tem muito psicopata que jamais comete crimes. Psicopata não é igual a criminoso, assim como codependente também não é igual a bonzinho, né? Provavelmente aquela menina não era psicopata, ela estava com algum outro transtorno e se curou, conseguiu se curar, porque hoje ela é uma pessoa bem resolvida na sociedade, uma pessoa bem inserida na sociedade. Então fica aqui a reflexão. Será que eu posso culpar os outros por me tornar um coringa da vida? Tem muito bandido aí que gosta de fazer tatuagem de coringa pra dizer que ele também é o coringa. Que ele... Não, gente. É uma escolha sua também. Será que a gente não pode decidir nada do que a gente faz na nossa vida? Então, essa é uma crítica que eu faço acerca do filme. Que foi um filme muito bom, foi um filme assim, muito emocionante, principalmente naquele final que ele... Vou dar um spoiler aqui, que ele dá aquele sorriso de sangue. Por quê? Porque a sociedade fica o tempo inteiro dizendo pra ele sorrir, pra ele sorrir, pra ele sorrir. Não, então vamos sorrir em cima dos problemas que eu tô passando, dos problemas imensos que eu tô passando. Tem um trecho também que ele fala assim, vocês ligaram pra aqueles caras que morreram, mas se fosse eu morrendo, vocês não iam ligar. Isso me lembra a mídia. Condena esse, condena aquele, mas aí morre um desconhecido na rua, ninguém tá nem aí. São críticas pertinentes, sim. O escopo do filme é muito pertinente, é muito humano, mas em primeiro lugar, eu não acho que a gente pode romantizar psicopata, porque tem psicopata que nunca sofreu na vida e mesmo assim tornou-se psicopata, ou já nasceu psicopata, enfim, apresentou as suas tendências psicopáticas, assim como a gente também não pode romantizar os codependentes, dizendo que é tudo bonzinho e empático, quando não é. E assim como a gente também não pode dizer que a sociedade me tornou uma pessoa amarga, quando na verdade a gente tem, principalmente depois de certas ocorrências na nossa vida, nós podemos escolher. Ele poderia escolher, por exemplo, se mudar daquela cidade, tá cansado daquela cidade, daquela loucura lá, vai tentar fazer outra coisa. Eu, por exemplo, caminhadora, eu transformei no outro canal que eu tenho no YouTube, para falar dos abusos, para falar de tudo que já aconteceu. De graça, eu não tenho nem Google AdSense. Eu tentei transformar minha vida em outra coisa. Eu tô tentando não fazer mal para ninguém. Né? Eu podia virar uma loucona aí da vida e falar, não, olha, porque eu sofri isso e aquilo, eu vou virar a louca do sei lá o quê. Né? É uma escolha também. Conversei esses dias com uma amiga que ela me disse que ser psicopata ou ser narcisista... Psicopata não, psicopata ele já nasce, né? Mas, principalmente no tocante ao narcisismo, ser ruim é uma escolha. Porque até o psicopata, se ele tiver certos traços de personalidade, também escolhe se ele vai cometer crimes ou não. Ele pode até não ter empatia, mas se ele vai fazer mal para os outros, é ele que vai escolher ou não. Então, no fundo, eu não concordo muito com esse lance de a sociedade ruim faz o homem ficar ruim também, e o Coringa ficou ruim porque a sociedade foi ruim. Eu acho que, né, a gente devia romantizar menos os psicopatas, os sociopatas, e principalmente colocar um pouquinho só, pelo menos, a responsabilidade na própria pessoa, em vez de colocar só na sociedade e pronto. Por mais que a gente sofra, a gente pode fazer escolhas e a gente tem certas responsabilidades na vida da gente. Te falar, hein, pessoal? Até o próximo vídeo.